Olá, tudo bem? Aqui é a Andréia Nunes, Autoterapia com Cristais. E eu estou aqui para falar com você sobre o nosso quinto tema da série de 5 vídeos sobre os 5 males do século. São eles: estresse, ansiedade, depressão, dor de cabeça e hoje nós vamos falar do medo. Eu deixei esse tema por último porque eu considero ele a raiz de todo mal. O medo é a raiz de todo mal. Então é muito importante que vocês escutem com muita atenção o que eu vou dividir com vocês a respeito dessa emoção distorcida, né? Porque o medo é uma emoção distorcida. É uma frequência vibratória que trabalha contra você, por isso é que eu digo que ela é uma emoção distorcida. Tudo aquilo que trabalha contra nós não é divino, o medo não é divino, então a fé é divina. A palavra fé dá uma conotação religiosa, mas o meu trabalho é terapêutico, ele não tem uma conotação religiosa e nem antirreligiosa. Mas quando a gente fala de medo, é importante que a gente fale de luz. Porque o medo está muito associado ao desconhecido, àquela fase da escuridão, aquele momento que você não sabe exatamente se você vai para lá, se você vai para cá. O medo ele se caracteriza de várias formas. Então, nós temos, por exemplo, pessoas que têm medo da morte, porque não conhecem a morte. Você tem medo daquilo que você não conhece. No momento que você compreende a morte, você passa a entender que ela faz parte da sua jornada aqui. Ou seja, você conclui uma jornada, então você passa para uma outra fase, né? Então, assim como o dia morre para que nasça a noite, e a noite morre para que nasça o dia. E tem aqui uma imagem que eu achei interessante e eu estou deixando para ilustrar esse vídeo. Vamos ver? Olha só. Um pequeno índio que está dominando uma cobra. O índio, ele lida com a natureza de uma forma muito mais natural do que a gente, né? Ele nasce, ele cresce, ele vive com os animais, com as plantas, com as ervas. Então ele é criado e ele está ali, ó, segurando aquela cobra de um jeito que eu não seguro. Eu garanto para vocês que eu não seguro a cobra daquele jeito, não dá. Eu não tenho tanto conhecimento sobre uma cobra para que eu possa ter o domínio que esse pequeno índio aqui está tendo. Então a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Isso é uma questão. Você vai para uma entrevista, você tem medo do que você vai falar, do que a pessoa vai achar. Então, medo do medo. O medo, se você falar assim, eu tô com medo de ir embora para casa agora porque tá tarde. Aí você fala, tá, dá uma forma para esse medo, segura esse medo. Ele não existe. Ele só existe na sua mente. Então, como é que a gente vai trabalhar medo? Medo é uma questão muito interessante. É igual fé. Dá uma forma para fé. Você consegue? Não. Mas é o lado iluminado de uma crença. E o medo é um lado treva de uma crença, né? Então, como é que a gente faz para jogar luz nisso? Primeiro ponto é a gente não ter medo e vergonha de dizer que tem medo. Então, quando eu tenho medo, e eu tenho, eu falo, tô com medo. Eu, por exemplo, às vezes tenho medo de passarinho. Eu não seguro passarinho na mão, eu tenho nervoso, eu falo que eu tenho nervoso. Mas também não é medo, porque que mal que ele vai me fazer, né? É uma habilidade que eu não tenho de segurar e tudo. Outras pessoas têm. Eu tinha um medo de dirigir horrível. Não sei se alguém que está me assistindo tem medo de dirigir. Mas eu tinha um medo, gente. Mas era um medo tão grande que eu tinha de dirigir, que só de pensar... Mas eu comprei o carro. Tirei a carteira e comprei o carro. Porque a ação cura o medo. Eu comprei o carro. E aí, comecei a dirigir. Tirei a carteira e depois eu fiz 10 aulas no meu carro para ter uma garantia, e mesmo assim eu dirigia mal, mas eu dirigia mal, eu dirigia muito mal, porque eu tinha medo. O meu pé gelava e suava só de pensar em tirar o carro da garagem, mas eu tirava.
E aí eu comecei, eu vou andar 1 quadra. Hoje eu vou percorrer 2 quadras. Hoje eu vou... E assim eu fui. Até que eu pensei assim, bom, daqui a um lugar que fica a 100 quilômetros é uma questão de várias pequenas quadras. E assim eu fui. E até que eu cheguei, fiz uma viagem de 150 quilômetros dirigindo. Mas esse não era o ponto. Como eu usava a turmalina preta, que é um cristal que vence o medo. Por quê? É um cristal preto, além de te proteger contra carga negativa, energia negativa, ela é uma pedra de proteção, ela combate a inveja, ela combate olho grande, ela combate mal olhado, ela combate essas coisas todas aí estranhas, né? Que existe, né? E que algumas pessoas acreditam nisso e dão poder a isso, então aquilo vai ter um poder sobre ela também. E se você não dá poder para isso, a sua luz está tão fortalecida que aquilo não vai te atingir, né? Mas isso é uma história mais pra frente. Hoje eu tô aqui para falar do medo. Como é que eu venci o medo de dirigir? Eu vou contar para vocês, eu vou dar essa dica de bandeja. Usei a turmalina preta. Toda vez que eu ia pro carro, eu pegava a turmalina preta e colocava ela no bolso. O cristal, por ele ser a parte mais bruta da matéria, ele te reporta ao seu contrário, pela lei do oposto. Ele te eleva ao teu mais alto grau de consciência. Então eu segurava aquele cristal na intenção de vencer aquele medo. E o cristal captou aquela intenção. Certa vez eu estava em casa e aprendi uma técnica para ir mais rapidamente no meu inconsciente, buscar algumas crenças, alguns registros que estão por lá. E foi então que eu me lembrei de um acidente que eu tive quando eu tinha 4 anos de idade. Meu pai capotou com uma V-Maguete, é um carro que vocês nunca ouviram falar, certamente. Isso daí até dá uma bandeirinha da minha idade, mas eu não me importo com isso. E ele capotou e me tirou pela janela com a mão cheia de sangue. Aquela criança apavorada, desesperada, ainda estava dentro de mim. Então toda vez que eu chegava perto de um carro, inconscientemente vinha aquele pavor. Eu acalmei aquela criança, eu tratei aquela criança. Esse registro veio do meu inconsciente graças à turmalina preta. E uma vez que eu tomei consciência disso e tratei isso, hoje em dia uma das minhas terapias e prazer é dirigir. O que vocês acham disso? Transformações podem acontecer na sua vida também. E eu posso te ajudar com isso. Assim como eu estou te explicando como que eu tratei o meu medo de dirigir. Então eu vou te mostrar mais uma vez essa imagem desse pequeno índio dominando a cobra, que é uma imagem que deve ficar assim como uma âncora, né? Por que ele não tem medo da cobra? Porque ele conhece, né? E a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Eu espero, sinceramente, ter contribuído e feito uma diferença com essas informações. E eu vou encerrando aqui essa série de 5 vídeos sobre os 5 males do século. Encerrando então com o medo. E a gente vai ficando por aqui. Eu estou muito feliz por ter a oportunidade de partilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa série, compartilhe com pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de estresse, que sofrem de medo, depressão. Quem sabe isso não possa virar uma chave, né? Compartilhe, curte a minha fanpage, passe para frente e a gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá!